Quem de nós nunca teve dificuldade na hora de diagnosticar uma paciente ou um paciente portador de sintomas do trato urinário inferior? Será que essa paciente apresenta uma bexiga hiperativa ou será que ela tem uma cistite aguda? É sobre esse tema que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Artigos que Bombaram no Meio Científico. Essa publicação saiu agora em setembro de 2018, num periódico de urologia especializado em revisões. Esse grupo de autores é da divisão médica da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e conduziram uma revisão não sistemática, uma revisão de literatura, uma revisão de estudos sobre esse tema. Fatores de confusão relacionados à bexiga hiperativa e outras causas de sintomas do trato urinário inferior. Eles começam definindo a síndrome da bexiga hiperativa, que, como nós sabemos, é caracterizada por um diagnóstico clínico, onde o paciente apresenta urgência miccional. Se não houver urgência, não podemos classificar como bexiga hiperativa, associada a aumento da frequência urinária, seja diurna ou noturna, e muitas vezes, mas não obrigatoriamente, associada à incontinência urinária de urgência. E para ser bexiga hiperativa, nós somos obrigados a excluir outras causas desses sintomas do trato urinário inferior. Ou seja, a bexiga hiperativa é um diagnóstico de exclusão. Os autores seguem comentando um dos principais fatores de confusão com a bexiga hiperativa, que é a cistite aguda. Uma revisão epidemiológica que eles propõem logo no início do artigo mostram que 50% das mulheres vão desenvolver cistite pelo menos uma vez na vida. E dessas mulheres, 25%, ou seja, uma em cada 4, evoluem para um quadro de cistite de repetição, ou seja, cistite recorrente, que, como a gente sabe, hoje em dia é classificada como cistite de repetição. O paciente que apresenta 2 episódios de cistite nos últimos 6 meses, ou 3 ou mais episódios de cistite aguda nos últimos 12 meses. Os fatores de risco para desenvolvimento da cistite de repetição variam de acordo com a faixa etária. Mulheres até 30 anos de idade têm mais chance de desenvolver cistite de repetição se apresentam 4 a 8 relações sexuais nos últimos 30 dias, se apresentam uso no seu histórico de espermicida, se tiveram um novo parceiro sexual no último ano e se tiveram episódios de infecção urinária antes de completar 15 anos. Na fase da pós-menopausa, os fatores de risco mudam. A atrofia genital entra como fator de risco, a presença de prolapsos genitais, especialmente a cistocele, incontinência urinária e o resíduo pós-miccional aumentado são considerados fatores de risco nessa faixa etária. A revisão segue para discutir e chamar a nossa atenção para a questão do superdiagnóstico das infecções urinárias nas emergências. Eles mostram 2 estudos interessantes, um conduzido nos Estados Unidos e o outro na Suécia, que mostram taxas de infecção urinária não comprovada com mais de 50% dos casos, ou seja, pacientes que foram atendidos na emergência com sintomas do trato urinário inferior e foram medicados para cistite aguda com antibióticos, 53% no grupo norte-americano e 42% no grupo sueco foram tratados para cistite aguda e não apresentavam comprovação de crescimento bacteriano na urinocultura, ou seja, foram tratados de uma maneira errada, e aí vem toda aquela questão da resistência bacteriana que vem aflorando cada vez mais. A gente sabe hoje em dia que a urinocultura é o padrão ouro para o diagnóstico da infecção urinária, mas muitas vezes na emergência você não consegue ter acesso a esse exame porque ele leva tempo para ficar pronto. E pior, os EAS, os estudos de urina simples que são conduzidos na emergência, muitas vezes são contaminados na hora da coleta e mostram aquela famosa piúria que é por contaminação e acabam induzindo o colega médico ao erro na hora da prescrição. O que essa revisão chama atenção, e a gente vai abordar mais à frente, é que a gente seja mais criterioso na hora da coleta da anamnese desses pacientes
antes de sair passando medicação antibiótica, porque uma anamnese criteriosa feita na emergência pode livrar o paciente do uso indevido de medicações antibióticas. Finalmente, a publicação faz uma consideração final, analisando então situações que podem ser confundidas com a bexiga hiperativa e como evitar essas situações. A primeira situação é a síndrome urogenital da menopausa. A mulher que passa da menopausa acaba entrando num processo de atrofia genital e isso pode levar ao aumento da frequência urinária e situações de urgência miccional, até mesmo incontinência urinária por urgência. O que os autores recomendam para facilitar a diferenciação de uma síndrome urogenital da menopausa e de uma síndrome da bexiga hiperativa é a questão da presença da disúria na história da paciente, como o epitélio vaginal e da região vestibular acabam afinando depois da menopausa. Esse afinamento epitelial parece ser o responsável pelos sintomas de dor ao urinar e uma dor na região vulvovaginal que essa paciente apresenta, muitas vezes evitando até que a paciente consiga sentar simplesmente pelo incômodo que essa atrofia por baixa hormonal acaba causando. Então a presença de disúria e um bom exame físico com sintomas irritativos vulvovaginais podem servir, de acordo com essa revisão, para você tratar essa paciente de uma síndrome urogenital da menopausa e não de uma bexiga hiperativa, provavelmente com reposição estrogênica tópica vulvovaginal. Uma outra condição que pode levar a gente a se confundir, né? Há um fator de confusão entre bexiga hiperativa e outra causa é o câncer de bexiga ou o carcinoma in situ de bexiga. O que a revisão mostra é que normalmente o câncer de bexiga ele pode até levar a uma situação de urgência e frequência urinária aumentada, mas é muito raro disso acontecer. E quando acontece, está associado a sangue na urina, ou seja, hematúria microscópica ou hematúria microscópica ou macroscópica, né? Essas duas situações podem aparecer ou no exame de urina ou o paciente vai te relatar. Por isso que nesses casos, como a gente sabe, paciente com sangue na urina com mais de 50 anos, a gente deve pensar em câncer de bexiga até que se prove o contrário. Então, um bom exame de imagem, um bom exame de urina e a presença de sangue nesses exames na urina devem afastar e devem fazer com que a gente não pense em bexiga hiperativa nesse momento. Outro fator de confusão é o aumento prostático benigno, causado pela hiperplasia prostática benigna, né? Pela HPB, como nós urologistas costumamos falar. A gente tem a tendência de achar que em homens com mais de 50 anos, qualquer tipo de sintoma do trato urinário inferior, a culpa é da próstata, né? A próstata é sempre a vilã. Até porque a próstata cresce mesmo com a idade, a partir dos 30 anos, e a gente sabe que quase metade dos homens vão ter problemas com esse crescimento benigno da próstata, em direção ao uretro, até mesmo ao colo da bexiga. O que os autores recomendam é que a gente passe a pensar diferente, né? Que a gente tenha uma mudança nesse mindset aí, virar essa chave quando a gente se depara com um homem com sintomas do trato urinário inferior. Se esses sintomas são apenas de armazenamento, urgência, frequência, incontinência de urgência, que a gente passe a pensar mais na bexiga, que esse paciente pode estar apresentando um problema vesical, uma bexiga hiperativa. E a próstata não tem nada a ver com isso. Se esses homens, no entanto, apresentam também diminuição do jato urinário, hesitação miccional, intermitência para urinar e os de armazenamento também, aí sim vamos pensar na próstata. Essa é a dica que essa revisão sugere. E, finalmente, a cistite aguda infecciosa. Esse talvez, sem dúvida, seja aí o principal fator de confusão com a bexiga hiperativa. O que os autores recomendam como dica, até mesmo na emergência, são duas pistas que fazem a gente dividir uma situação da outra e até evitar o supertratamento nas emergências do país. Primeiro, a presença da disúria. Bexiga hiperativa não tem disúria. Cistite aguda infecciosa, sim. Disúria, dor hipogástrica, o fenômeno doloroso, o fenômeno álgico, não é sintoma de bexiga hiperativa e é sintoma de cistite aguda infecciosa. E o segundo fator que pode servir de diferenciação é o tempo de evolução da doença. Um paciente com bexiga hiperativa tem um quadro arrastado, ele tem isso há meses.
Já um paciente com cistite aguda infecciosa começou com os sintomas há alguns dias. Além da disúria, pode ter sangue na urina também. Então, nesses casos, com esses sintomas mais exuberantes, com episódio agudo de sintomas, aí sim a gente poderia começar a antibiótico terapia empírica na emergência, deixando a cultura solicitada para esse paciente procurar um ambulatório de um especialista com o resultado da cultura na mão e fazer o seu segmento. Bem, espero que tenham gostado, que esse artigo tenha sido esclarecedor. Para continuar recebendo material como esse, não deixe de se inscrever no nosso portal logicaurologica.com.br e seguir a gente no Instagram e no Facebook. Vejo vocês no próximo vídeo.